Fala pessoal, começando aqui mais um IGTV, o meu primeiro vídeo em relação a conteúdo mesmo, né? Fiz aquele me apresentando e tal, falando mais ou menos como ia ser minha produção aqui no Instagram e nas outras redes sociais também. Só que agora vamos para o que interessa, porque é semana de Champions League. Para mim, inclusive, é o auge do futebol. Para mim, é assim, onde os melhores elementos do jogo se encontram em termos de qualidade individual, qualidade coletiva, tática, técnica, até a organização, os estádios. A gente sabe que é todo um clima muito diferente do que a gente está acostumado a ver, até em campeonatos de alto nível na Europa. A Champions League é onde todo jogador quer estar no momento, é o campeonato que reúne tudo que o futebol tem de melhor a oferecer. Então, sempre muito ansioso para a fase de mata-mata, que reúne times de qualidade muito diferenciada. Então, e dessa vez a gente teve um sorteio bem generoso, em termos de entretenimento mesmo, porque acredito que vão ser jogos muito divertidos de assistir, com várias narrativas interessantes. E nessa semana tem 4 jogos, vou fazer um vídeo, uma análise para cada um, vou soltando aí nos dias dos jogos. E começando agora então por um dos jogos que mais me intrigam, assim, mais me cativam, que é Borussia Dortmund e PSG. São dois times que prezam bastante pelo lado ofensivo e isso acaba gerando muitos benefícios, claro. São dois times que fazem gols com facilidade, criam chances com facilidade, têm ótimo volume de jogo, só que defensivamente já sofreram alguns momentos. E assim, se na Bundesliga e na Ligue 1, que são dois campeonatos que não fazem parte, por exemplo, do top 2 das ligas europeias, eles conseguem até dar conta, conseguem compensar de algumas formas, mas a gente sabe que na Liga dos Campeões, ainda mais a partir das oitavas, o desafio é diferente e vamos ver como os treinadores vão lidar com isso, como eles vão se adaptar às necessidades da competição. Acredito até que o Borussia Dortmund, mesmo sendo um time mais ofensivo, vai ser um pouquinho mais reativo nesse confronto, até por causa do adversário que tem pela frente, um dos melhores times do mundo, com qualidade individual e coletiva de outro patamar do que o do próprio Dortmund. Então eu acho que vai ser um time um pouquinho mais reativo, vai ficar um pouco mais no próprio campo, vai segurar um pouco ali as linhas, acredito que com o meio campo de Witsel e Emre Can, recém-contratado da Juventus, que já teve um começo bom no Dortmund. Então eu acho que esse vai ser o meio campo. O Brandt está voltando de lesão agora, é um jogador muito importante que começava do meio campo, mas acho que até ele em forma seria um pouco arriscado você fragilizar um pouco a estrutura defensiva. Então eu acredito que vão de Emre Can junto com o Witsel, que é titular absoluto, jogador que vai ser muito importante se eles quiserem parar aquela região onde o Neymar costuma atacar bastante. Um pouquinho mais para frente falo mais do PSG, mas acho que essa vai ser uma tônica da partida. Reforçar a contenção, tentar parar os ataques do PSG, que é uma tarefa difícil, mas vale a tentativa. E daí na transição é onde eles podem ter os melhores momentos assim de alegria para o torcedor, porque é um time que com espaço aberto costuma jogar muito bem. Tem o Jadon Sancho, que é um cara que deve estar com a bola em praticamente todos os ataques do Dortmund, ainda mais devido à lesão do Marco Reus, que não vai jogar nem na ida nem na volta. O Sancho é um cara que para mim é um dos melhores do mundo atualmente, nessa temporada sem dúvidas, de produtividade acima da média, de qualidade técnica. E ele também não é só aquele cara que vai te carregar de modo unidimensional, de modo muito naquela correria, naquela aflição ou só confiando na qualidade dele. Ele é um cara que ele sabe muito bem dosar os momentos da partida, é um cara cerebral mesmo, apesar de incisivo, ele consegue ser cerebral. Ele toma a melhor decisão pro time mesmo e não sempre visando ele ou criar atalhos ali que às vezes não são as melhores opções. A gente consegue perceber que nesses contra-ataques ele é o cara que escolhe a melhor opção de passe, sabe a hora de tomar uma decisão um pouquinho diferente do que outros jogadores tomariam, não é afobado, é um cara que realmente para mim pode atingir o topo do futebol mundial e deve ser peça-chave se o Dortmund quiser classificar para as quartas. Junto, claro, de uma nova estrela do futebol mundial, assim como ele, o Haaland, atacante que também chegou recentemente, já chegou arrasando, foi o jogador do mês na Bundesliga. Em menos de 100 minutos ele fez 8 gols, já ganhou prêmio, então ele é um cara assim também que se mostra diferenciado em questão de movimentação. Ele tem um porte físico que coloca em vantagem contra quase todo defensor, é um cara muito difícil de parar, e daí você junta com com um nível de raciocínio mesmo totalmente diferente, e você tem então um ataque que está cada vez mais alinhado. Eu acho então que vão conseguir causar problemas para o PSG, mas claro, sabendo que os riscos do outro lado são enormes também,
porque um problema desse Borussia Dortmund sempre foi a linha defensiva, que é um pouco inconsistente, ao contrário dos outros setores, o time consegue oscilar mais, então vai ser um jogo que vai ter que ter concentração total, vão ter que jogar o máximo, porque do outro lado você tem Mbappé, tem Neymar, tem Di Maria, tem Icardi, e a gente sabe que não é difícil parar esses caras. Então, acredito que o foco vai ser esse, vai ser segurar um pouco as linhas defensivas e apostar na transição com Sancho e Haaland. E então, já entrando no lado do time francês, acredito que o Paris Saint-Germain vai ter um jogo ofensivo, claro, como costuma ser, mas um pouco mais de controle. Vai na verdade naturalmente ter um pouco mais da bola do que costuma, porque é claro, sempre costuma ter mais posse de bola do que o adversário por uma questão técnica até, só que não é aquele time de administrar a posse, é aquele time mais cadenciado, é um time que tenta também aproveitar cenários de espaço aberto, transição, ataques em velocidade, mas acho que contra o Dortmund vai ser um joguinho naturalmente mais calmo, digamos assim, para o PSG, e acho que vai depender bastante da versão armadora do Neymar, porque na verdade essa já é a versão mais cerebral dele desde que surgiu no Santos, daquele garoto incisivo, do drible, de partir para um contra um a todo momento. Ele ainda tem isso, claro, mas ele adicionou ao seu repertório novas jogadas, num estilo de jogo diferente, que a gente consegue ver. Para mim ele está só abaixo do Messi nesse quesito, que é aquele cara que você dá a bola nele e espera surgir alguma jogada de efeito. Não digo efeito estético também, claro, porque é um showman, mas efeito de produtividade mesmo para o time. Ele consegue encontrar espaço como poucos, tira coelhos da cartola a todo momento, então eu acredito que vai ser um jogo muito disso, para tentar furar essa linha defensiva que eu comentei, que acredito que o Dortmund vai ter um pouquinho mais estruturada nesse confronto. E daí apostar nos desmarques de Mbappé e Icardi, que são dois especialistas no assunto, e que acho que vão conseguir explorar essa falta, às vezes, não digo entrosamento, mas de consistência mesmo da defesa do Dortmund, porque você tem ali jogadores como o Hummels, que é um ótimo zagueiro, entende bem do assunto, é um cara que já teve performances espetaculares pela Champions League, até quando surgiu no Dortmund, antes de ir para o Bayern e depois voltar. Ele é um cara que entende do assunto, mas é um cara também que já está numa idade mais avançada, é um pouco lento, então eu acho que Mbappé na velocidade física mesmo, que a gente não precisa nem comentar, e o Icardi, que é um cara que não é tão rápido, mas em raciocínio ele consegue compensar essa falta de velocidade e chegar na frente da maioria dos zagueiros. É um cara letal, e se você dá uma, duas chances para ele, provavelmente é o suficiente. Então eu acho que você vai ter um Neymar criando as chances suficientes para o PSG ganhar as partidas. Eu acho que esse é o caminho para o Paris, só que também é muito importante ressaltar, até para fugir um pouco dessa tônica que a gente sabe que é o Paris Saint-Germain, esse trio é muito comentado, esses jogadores, principalmente Neymar e Mbappé, são muito visados. Então eu acho que nesse tipo de confronto que pode acabar acontecendo é um cara que está meio de lado a roubar os holofotes, porque vai estar toda a atenção em cima de Neymar e Mbappé, por exemplo, principalmente Neymar, e daí às vezes acaba sobrando um espaço em marcação mesmo, em pressão, para um jogador como o Di Maria, por exemplo, que é um cara que de carreira muito bem consolidada, muito bem construída, de grandes jogos em várias grandes equipes do futebol europeu, está produzindo muito também no Paris Saint-Germain, em Ligue 1, Champions League. Eu acho que ele é um cara que pode ser um trunfo, porque mesmo sendo um craque, ele às vezes aparece um pouquinho menos. Então eu acho que ele pode fazer o diferente ali em algum cenário de Neymar e Mbappé tendo alguma dificuldade, que eu acho difícil, né? Pelo nível que eles demonstram, mas pode vir a acontecer. Então acho que essa vai ser a tônica da partida, e o PSG também sofrendo em cenários de transição, caso o Dortmund consiga pegar a defesa exposta. Isso é algo que vem acontecendo bastante, até na Ligue 1 está preocupando um pouco, é algo que a gente vê bastante nos jornais franceses, é uma pauta sempre comentada por lá, porque o ataque a gente não precisa nem detalhar muito como funciona, porque é um espetáculo por si. Mas a defesa, quando ela fica um pouco mais exposta, não está segurando bem as pontas. Por exemplo, Gueye e Verratti, os dois meias que costumam jogar atrás desse quarteto ofensivo, eles marcam muito forte, eles têm uma pressão muito agressiva assim que o Paris perde a bola, só que se você acaba furando essa primeira linha de pressão, você está diretamente contra uma zaga que não está dando conta de cobrir espaços amplos. Então, e o PSG dificilmente fica numa linha baixa, fica recuado em sua própria área, o que facilitaria a vida de zagueiros como o Thiago Silva, por exemplo, que é um craque da posição, mas também numa idade avançada, não tem um estilo de
defender com muita agressividade em espaços mais abertos. Ele é um cara de espaço mais reduzido, assim, ele costuma ter muita eficiência. Mas se você coloca ele, jogadores como o Kimpembe, que faz uma temporada bem abaixo do esperado, é um cenário preocupante para o Paris e o Dortmund pode apostar muito nisso. Eu acredito que ter aqueles dois jogadores, Sancho e Haaland, provavelmente vão estar acompanhados do Torgan Hazard. Acho que é o cenário de você tentar aproveitar essa falta de aptidão mesmo da defesa do Paris em marcar um jogo mais aberto mesmo, até porque dificilmente eles vão estar na própria área, como eu comentei. Até fica uma questão interessante a gente descobrir se o Thomas Tuchel vai utilizar o Marquinhos no meio campo novamente, se sai o Gueye, se entra e tira um dos jogadores do quarteto ofensivo. Acho difícil, porque estão muito entrosados e são um ponto forte do Paris, mas não é de se descartar, até porque o primeiro jogo é na Alemanha, e acho que talvez possa entrar na cabeça dele e ter uma estratégia um pouquinho mais acuada, assim, para proteger um pouquinho mais essa defesa que pode gerar problemas, porque o jogo com certeza tem um potencial de ser aberto, e sendo aberto ele dá muitas vantagens para o Paris porque a qualidade é superior, mas ele também coloca o jogo onde o Dortmund quer, que é um cenário de espaço para atacar essa zaga fragilizada. Então são várias questões para a gente descobrir. Se o Marquinhos jogar no meio campo, quem joga do lado do Thiago Silva, titular absoluto da zaga, é o Kimpembe. A temporada dele é muito fraca e não está passando confiança para ninguém. A gente percebe no rosto dele que é um jogador que está inseguro, e até ano passado, na eliminação do PSG para o Manchester United, nas oitavas da Champions, foi um toque de mão dele nos acréscimos que o Rashford acaba marcando de pênalti, tirando o Paris novamente da competição que o projeto sempre visou como a cereja do bolo, digamos assim, porque o domínio na França era muito natural com esse tanto de investimento, com os craques que contrataram. Mas ninguém esconde que a Champions é prioridade, mas acredito também que esse seja um ano que a versão do Paris Saint-Germain é mais preparada para saber administrar os desafios que surgem em fases mais avançadas dessa competição. A gente vê, mesmo com os problemas crônicos que existem, algo até meio psicológico, de pressão mesmo, de times que visam conquistar um torneio e sempre acabam batendo na trave, ou nem isso, como acontece com o Manchester City também, é algo que acaba pegando no psicológico dos jogadores. Mas eu vejo uma situação um pouco mais vantajosa para o Paris esse ano. Eu acho que eles conseguiram criar mais hierarquia, digamos assim, aquela sensação de que vão dar conta do recado em momentos mais difíceis. A Neymar está passando essa impressão, o treinador Thomas Tuchel está passando essa impressão, e é até algo que vem da diretoria, vem do Leonardo, por exemplo, que voltou para o Paris no cargo de diretor no começo da temporada. Ele já passa muito uma visão de tranquilidade, de não gerar aquela pressão. Ele fala muitas vezes, até a própria França, até os próprios jornalistas que cobrem o Paris Saint-Germain, eles acabam jogando contra o time, eles puxam muito para esse lado negativo, o lado da pressão, o lado de quem vai pipocar em determinado jogo, e isso acaba gerando um ambiente sempre muito que não faz bem para o time. Então eu acho que agora o Leonardo está, ao contrário do que fazia o Antero Henrique, diretor anterior que já saiu, ele consegue administrar bem ele faz uma ponte muito importante entre o elenco e as competições no cenário psicológico. É um cara que já passou por várias competições importantes também, então ele entende do assunto. Eu acho que o Paris está um pouco mais preparado em sentidos técnicos, táticos e mentais também, que são extremamente importantes em jogos desse nível. Então, para mim, apesar do Dortmund ter muita qualidade e estar no confronto, porque é um ataque que está jogando muito bem, desde a chegada do Haaland se alinhou completamente e consegue, eu acho que, derrubar qualquer adversário em um dia inspirado. Apesar disso, eu acredito que o Paris ele tem uma qualidade acima da média, jogadores como Neymar e Mbappé que estão em outro patamar, então eu acho que eles acabam levando vantagem, e é meu palpite para esse confronto, a vitória do PSG, e também é um palpite meu de finalista de Champions League. Não sei se para levar o título já, mas eu acho que é o ano que o Paris pode chegar mais longe. Tô percebendo aí uns bons sinais, mas a gente vai descobrir, já ter uma ideia pelo menos de como vai ser esse mata-mata de Champions para o Paris Saint-Germain, que precisa tanto desse título para coroar esse projeto que surgiu há alguns anos e ainda não rendeu tantos frutos como esperado no cenário mundial. O investimento foi forte e já chegou a hora, já passou da hora, de certa forma, de cravar mais o nome do Paris no topo do futebol mundial. Mas o Dortmund, como eu disse, vai causar problemas também.
Então é um jogaço com muita coisa pra gente observar e em termos de entretenimento acho que pode ser até o principal dessas oitavas. Então é isso, deixem aí nos comentários sugestões de outros temas para eu analisar, algumas ideias de vocês sobre esse próprio confronto, quem vocês acham que vai passar, alguma a visão de vocês mesmo, e a gente se vê na análise do próximo confronto da Champions. Um abraço.